Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moisés e hoje vamos tratar do livro de Êxodo com suas características formais e teológicas. O Êxodo é o principal evento do Primeiro Testamento. Deus livrou o seu povo da escravidão do Egito e fez uma aliança com eles no Sinai e o levou até a terra prometida. Êxodo continua a história que começou em Gênesis. O título hebraico do livro é "E estes são os nomes, Ve'eres Semot", e demonstra uma conexão muito clara com o livro de Gênesis de duas formas especiais. Em primeiro lugar, o livro começa com a conjunção "e", mostrando uma continuação da narrativa anterior. Em segundo lugar, a frase de abertura repete Gênesis 46, que diz os filhos de Israel que desceram do Egito no tempo de José. O episódio final de Gênesis, capítulo 50, também realça a conexão entre os dois livros. Ao morrer, José pediu que os seus ossos fossem levados do Egito quando Israel fosse sair de lá. O texto menciona que Moisés trouxe os ossos de José, lá em Êxodo 13. Assim, Êxodo continua a história de Gênesis, mas há um lapso de tempo muito grande entre os dois livros. Quando a história termina em Gênesis, o povo de Deus é apenas uma família de tamanho pequeno, moderado, que trabalhava na terra do Egito, na terra de Gósen. Quando começa Êxodo, eles já são uma grande nação, só que agora vivendo em escravidão e opressão. Quem é o autor e como é a composição do livro? Um assunto importante proposto pela primeira vez em Êxodo é a relação entre a narrativa e corpo legal. Dentro do Êxodo está o Decálogo e o livro da Aliança. Alguns estudiosos têm apresentado os tratados hititas e a sua harmonização entre prólogo histórico e lei, para afirmar que as duas coisas caminham junto. Uma coisa é clara, em Êxodo a lei vem da história. Afirmamos que o Êxodo tem atividade autoral mosaica e está muito claro em três passagens. Primeira, Êxodo 17, versículo 4. Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me? 24, 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E no capítulo 34, lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e se, levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel, e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver falado ele com Deus face a face. Embora não esteja mencionado no Êxodo, Estevão, quando falava para o Sinédrio em Jerusalém, se refere a Moisés como tendo sido instruído na sabedoria egípcia, em Atos 7, 22. É a indicação necessária para que possamos acreditar que Moisés seja capaz de ter escrito essa colossal obra que é o Pentateuco. A natureza e a data do Êxodo. Os descendentes de Abraão tinham se tornado um povo poderoso em cumprimento à promessa divina lá de Gênesis 12. Realmente sabemos que durante a fase inicial da peregrinação no deserto, os homens com mais de 20 anos de idade eram um total de 603.550 homens, de acordo com o Números 1:46. O que significa uma população total na casa dos milhões. O povo estava vivendo em estado de escravidão, servindo aos interesses na construção de Faraó. Deus elegeu Moisés como líder e o utiliza para tirar Israel da opressão egípcia com sinais e maravilhas
e atravessar o mar daquela forma. Êxodo também narra o começo da peregrinação pelo deserto, em especial a entrega da lei e construção do tabernáculo. Dois textos bíblicos são relevantes para tentar datar o Êxodo. A primeira e mais direta declaração está em 1 Reis 6:1. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado, sobre Israel, no mês de Ziv, começou a edificar a casa do Senhor. A passagem data o êxodo de 480 anos antes do 4º ano do reinado de Salomão. Os especialistas são capazes de datar isso com segurança. O ano é 967 a.C. A data do êxodo seria então, portanto, 1447, o próximo disso. A segunda passagem importante está em Juízes 11:26, mas ela trata de Jefité e sobre ele há muitas dificuldades de datação. No período moderno, essa descrição do êxodo e sua peregrinação pelo deserto tem sido questionada demais e modificada e às vezes totalmente rejeitada. Chegaram a questionar até a existência do próprio Moisés e do povo que teria saído do Egito. Há um dado arqueológico importante. A estela de Israel descreve Menepta, faraó egípcio do ano 1209, como conquistador de vários povos de Canaã, inclusive Israel. Sendo assim, o êxodo deve estar antes dessa data. A estela é o nome dado a um bloco de granito, de pedra, em que são escritos os feitos de personalidades ou de povos. São muito comuns no Egito. Essa estela está no Museu do Cairo. Os faraós da opressão seriam Sete I ou Ramessés II. Qual foi a rota do êxodo? O nome em geral, traduzido por Mar Vermelho, significa literalmente o Mar de Juncos. Refere-se a um pântano de água doce que tem muitas plantas chamadas juncos. Está entre o lago de Menzalé e os lagos amargos do sul e aos arredores do canal de Suez. Independente de onde foi, cremos que o povo atravessou a pés enxutos e o exército foi morto pelas águas que retornaram no turbilhão, como diz as Escrituras. Independente, cremos que foi assim. É certo que os israelitas não tomaram a rota normal do Egito para Canaã, conhecido como Caminho da Terra dos Filisteus. Esse caminho seguia paralela à costa, chegando a Canaã por Gaza. Eles optaram por seguir o caminho do deserto. Note que há também uma teoria bem interessante mudando a localização do Monte Sinai, também chamado Jebel Musa, para depois do Golfo de Acaba. Qual a estrutura do livro? Basicamente 6 partes. Primeira, Israel é liberto da escravidão do Egito. Nessa primeira parte, nós temos alguns eventos interessantes. A escravidão do Egito, no capítulo 1, depois o nascimento de Moisés e a primeira parte da sua vida, capítulo 2 até o 4. Moisés e Arão diante de Faraó, já no capítulo 5, depois que voltou do deserto, e a Páscoa e a saída do Egito. A segunda parte, grande parte, são os israelitas marchando até o Monte Sinai. A terceira grande parte é a aliança de Deus no Sinai. A quarta grande parte são as prescrições para a construção do tabernáculo e todos os detalhes dessa obra. A quinta, o bezerro de ouro e a renovação da aliança. E a sexta e última, a construção do tabernáculo e todos os detalhes com os móveis. Qual é a mensagem teológica de Êxodo? Deus está presente em Israel como seu Salvador e Rei. Examinamos agora cada um dos 3 grandes momentos da história redentora retratada no livro de Êxodo, com a presença de Deus. Primeiro momento, o significado do êxodo do Egito. Pela importância do evento em si mesmo, as suas repercussões em toda a Bíblia, todo o cânon, fica claro que o êxodo foi o maior ato de salvação do Antigo Testamento. Afinal de contas, os israelitas, o povo escolhido de Deus, estavam vivendo de forma precária, em condições opressivas no Egito.
Eles foram tratados ou eram tratados como escravos e explorados como trabalhadores que praticavam a corvéia. Há indicações no texto de que Israel havia esquecido Deus, o Deus dos seus pais, durante sua permanência de tantos anos no Egito. Mas Deus não tinha se esquecido deles. Em especial, o Senhor se lembrou da aliança que foi feita com Abraão em Gênesis 12:15, na qual prometeu ao patriarca que ele teria numerosos descendentes e uma terra para que eles pudessem viver e morar. Os israelitas chegaram originalmente no Egito para que se cumprisse aquela mesma promessa, pois se eles tivessem ficado na Palestina, com certeza, no tempo de José e de Jacó, eles teriam, daquela fome toda, vivido pobreza e destruição e morte da família. Na época narrada em Êxodo, a geração de egípcios e principalmente o seu líder máximo, o faraó, não conhecia José. Diante disso tudo, Deus chamou um libertador e, através de incríveis circunstâncias, Deus preservou a vida desse libertador por meio daquele perigo que o cercou na sua infância. O rio Nilo é infestado por crocodilos. Não apenas conservou a vida de Moisés, mas Deus agiu de tal forma que o menino fosse criado bem debaixo do nariz do próprio faraó. Deus usou Moisés para tirar Israel da sua escravidão e sua penúria no Egito. Moisés é a figura-chave das narrativas do Pentateuco, de Êxodo a Deuteronômio. O Primeiro Testamento, nele todo, ele é considerado como o fundador da religião de Israel, promulgador da lei, organizador das tribos e um líder, talvez o líder mais carismático. Sua história tem elementos que apontam para outras partes da Bíblia. Por exemplo, a morte dos meninos reverbera na história de Jesus. O cesto de juncos que é colocado no rio Nilo é calafetado com piche e com betume, nos lembrando da história da Arca de Noé. De acordo com o Êxodo, o faraó transformou os hebreus em servos que trabalhavam em obras de construção. Mesmo o faraó lhes dando um trabalho exaustivo, o povo continuava a se multiplicar, a crescer. Vem então, por medo de uma rebelião, a ordem de matar os meninos afogados no Nilo. Uma das filhas de Faraó encontrou Moisés num cesto e o adotou. Com certeza, ele aprendeu a leitura, a escrita, manejo de arco e flecha e administração egípcia. Seu nome é egípcio, Moshe, vem do verbo marchá, que é tirar. Provavelmente está relacionado com os faraós da 18ª dinastia, como Tutmoses ou Amoses. Quando ele precisa fugir porque matou um egípcio, ele foge para Midian e se refugia junto a um homem chamado Jetro, sacerdote e pai de uma grande família. Moisés se casa com Zípora e tem 2 filhos. Depois ele casa de novo com a Cuxita. Quando o faraó morreu, aquele faraó que queria matar, Deus ouviu o lamento do seu povo e se lembrou da promessa feita a Abraão. Moisés é, na verdade, um homem derrotado. Já idoso, ele não possui nada. Fora a família, ele não tem relevância nenhuma. Ele pastoreia pessoalmente as ovelhas do seu sogro. Parece que ele é um funcionário. Mesmo depois de tantos anos, ele continua nessa função. Nesse contexto, acontece o chamado de Moisés. Deus o chama no meio da sarça. O anjo de Deus, o verbo do Pai, Jesus, lhe fala do meio do fogo da sarça que não se consome. Deus lhe dá uma tarefa. O mensageiro, no entanto, não aceita. De funcionário do sogro a libertador, Moisés faz uma série de reclamações, de objeções. É nesse contexto que Moisés pergunta o nome de Deus. Ele afirma, como o mensageiro, que ele é muito pequeno para fazer algo tão grande. O nome de alguém, nesse caso, é a essência da pessoa, é o seu caráter. Conhecer o nome é ter acesso ao próprio ser.
O nome de Deus, expresso no tetragrama sagrado, significa totalidade ou intensidade. Sou de fato aquele que é. Eu sou aquele que está pronto a ajudar e agir. Com o tempo, principalmente por conta do zelo no pós-exílio, a pronúncia do nome de Deus se perdeu. Por causa da profunda reverência dada ao seu nome, começaram a usar outra palavra, Adonai, que significa Senhor. Mesmo depois da revelação do nome, Moisés continuou firme em tentar fugir do chamado. Disse que não era eloquente, talvez era gago. Depois pede que Deus escolha outra pessoa. Mas Deus não desistiu do teimoso. Parece que além da baixa autoestima, Moisés entendeu o que estava diante dele. Entendeu que ser líder era morrer e ter toda a sua vida revirada por ingratidão e rebeliões, que de fato aconteceram. Ao longo das pragas, mas começando especialmente com a quarta, os israelitas são diferenciados com nitidez dos egípcios. Enquanto no território dos egípcios é mergulhado em trevas, a nona praga, lá em Êxodo 10, todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. De modo mais significativo, a diferenciação ocorre na 10ª praga, a morte dos primogênitos. É um evento comemorado na celebração da Páscoa, em Êxodo 12. A última praga consistia em levar juízo a todos os deuses do Egito. A incapacidade do faraó e do seu povo para repelir aquelas pragas deve ter demonstrado aos egípcios a superioridade esmagadora do Deus de Israel em comparação aos deuses que eles tanto adoravam. Afinal, o faraó permite, contrariado, que Israel vá. Quando pela primeira vez Moisés aborda o faraó para solicitar a permissão, junto com Arão, para que eles saíssem do Egito, o rei havia perguntado: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Lá em Êxodo 5. Depois da aprovação das 10 pragas, o faraó soube muito bem que Deus estava presente em Israel e era soberano sobre tudo que acontecia no Egito. É interessante ver que no meio das pragas, já sentindo que a situação ia ficar difícil, o peso da glória de Deus nos lombos de Faraó, na 8ª praga, o Faraó faz uma proposta interessante, inusitada. Ele propõe que os homens adultos possam ir para o deserto adorar, mas as crianças, Faraó pensa que as crianças podiam ficar. Personificando a figura do mal, fica clara a intenção bem maligna de destruir as famílias e a intenção de que as crianças ficassem cativas no Egito. Depois, na 9ª praga, o faraó diz que eles devem ir, mas que os rebanhos tinham que ficar. Tanto as crianças como a vida financeira são alvo do faraó. O fato de ser Deus quem salva seu povo da escravidão pode ser constatado pelos relatos das pragas e da miraculosa destruição do exército de Faraó no Mar Vermelho. As 10 pragas, ou 10 sinais, aumentam de intensidade e extensão para culminar na horrível cena que é a morte dos primogênitos na 10ª praga. A Páscoa era uma refeição com uma organização bem detalhada. Um animal do rebanho macho de 1 ano era assado e comido pela família, com roupa de viagem. O sangue devia ser passado nas vergas e ombreiras das portas da casa. Esse era o sinal que aquela casa pertencia a um israelita. Quando Deus visse o sangue, passava por cima da casa, poupando assim o primogênito. Páscoa é Pessá, que é passar por cima. No Segundo Testamento, a refeição coletiva era tomada em particular, apesar da uma parte ritual ser no templo. Após a destruição do templo no ano 70, a Páscoa tornou-se uma festa familiar, celebrando o fato de Deus ter resgatado o seu povo da escravidão. E até hoje estamos celebrando a Páscoa. Israel e um misto de gente, lá em Êxodo 12, um povo diferente, fugiram juntos, cheios de dinheiro, de recursos,
dados pelos egípcios. Acredito que a soma de 430 anos que a família de Abraão passou no Egito e toda essa cultura politeísta e esse monte de gente que não tem nada a ver com a descendência de Abraão, isso causou um mal muito grande, muitos problemas no deserto. Diante das dificuldades do deserto e todas as provações, falta de comida, falta de água, falta de tudo que eles queriam, esse tal misto de gente deve ter influenciado negativamente o povo de Israel, que também não eram os mais crentes do mundo, né? O resultado foi murmuração, rebeliões, resultando em morte, muita morte. Voltando ao nosso assunto, a permissão do faraó para deixar Israel partir foi dada com muita relutância, mas logo ele voltou atrás e enviou carros de combate no encalço dos israelitas. O povo ficou entre o mar e o exército inimigo e reclamou de medo. Deus ordenou que Moisés levantasse o seu cajado, sua vara, para que o povo pudesse atravessar para o outro lado. Mas por onde? Pelo mar. Deus enviou um forte vento oriental durante a noite toda e a água se afastou. Não sabemos se Moisés ficou ali com a vara levantada a noite toda ou se só deu a ordem e foi dormir. De qualquer forma, o milagre foi acontecendo durante a noite e os israelitas atravessaram com pés enxutos. Isso reverberou por toda a história bíblica e foi relembrado em cânticos tanto no momento da libertação, por exemplo em Êxodo 15, quanto depois, por exemplo no Salmo 77 e 78, salmos didáticos de Asaf. O evangelista Lucas relaciona o êxodo e a morte e ressurreição de Jesus como dois eventos redentores. Ele chama a morte de Jesus de êxodo, lá em Lucas 9, 31. Foi nesse momento que Deus manifestou explicitamente e como um divino guerreiro pela primeira vez. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Êxodo 15. O ponto exato da passagem de Israel é de importância secundária, pelo fato de que sabemos que aquele tanto de água afogou o exército egípcio e depois, com o seu retorno, transformou-se numa barreira entre os israelitas e a terra do Egito. Conforme eu já disse, a libertação do Êxodo foi um dos maiores fatores que ajudaram a moldar a compreensão de Israel de que ele de verdade era o povo de Deus e Deus estava no meio dele. A importância do evento é muito percebida no modo como o tema do Êxodo é constantemente relembrado, reaplicado ao longo do Antigo Testamento e até do Novo Testamento. Realmente, esse grande ato de salvação se torna, em essência, um paradigma para todas as futuras libertações. Fica muito claro que os profetas, quando vão falar sobre o cativeiro babilônico e a restauração de Israel, tratam disso como o evento do Egito. Na mente dos profetas, o cativeiro babilônico era um segundo cativeiro egípcio, que seria seguido no final das contas, pela uma peregrinação no deserto, de volta à Terra Prometida, né? Que nesse caso era Jerusalém. Trataremos agora do segundo momento, que é no Monte Sinai e a lei de Deus e todo o seu significado. Deus se mostrou como Salvador entre os israelitas durante o Êxodo, e em particular na travessia do Mar Vermelho. Isso vai se intensificando de acordo com a viagem dos israelitas da terra da escravidão para a terra prometida. Deus continuou presente entre eles. Até chegar ao Monte Sinai, Deus demonstrou em vários episódios a sua capacidade de sustentar o povo. São eventos, por exemplo, como as águas de Mária, Refidim, onde Moisés bateu na rocha,
E isso vai dar um problema para ele depois. E envio de comida de codornizes, maná, a vitória sobre os amalequitas. A mais importante ocorrência durante essa viagem aconteceu apenas 3 meses depois da partida do Egito, quando eles chegaram ao sopé do Monte Sinai. Aqui Deus novamente deu a conhecer sua presença poderosa ao seu povo, os israelitas, à medida que eles revelou a sua vontade por meio daquilo que chamamos lei. Ao pé da montanha, o povo devia lavar as suas roupas e se preparar, pois começaria um evento solene. Ocorre uma aparição aterrorizante. O texto agora enfatiza a santidade de Deus e o pecado do povo, lá em Êxodo 19. Deus se revelou entre nuvens, fogo e fumaça. A montanha se tornou um lugar sagrado por causa da sua presença. O povo foi ordenado para que ele se preparasse de forma bem adequada para aquele encontro com Deus, a celebração da aliança. Ele permitiu apenas que Moisés e Arão se aproximassem da montanha. Quem tocasse na montanha morreria. Deus se encontrou com Israel no Sinai para entregar a eles a sua lei. A lei era a vontade divina escrita para a vida coletiva e individual de toda a nação. Embora seja fácil pensar a lei como algo isolado e bem distante, é muito importante, é crucial reconhecer que a lei foi dada dentro do contexto de uma aliança tratada entre Deus, ou travada entre Deus e seu povo. A própria lei pode ser dividida em 2 partes. A primeira, os 10 mandamentos, e a segunda, o livro da aliança. Os 10 mandamentos, ou 10 palavras, são entregues em primeiro lugar e possuem uma forma de um discurso direto ao ouvinte, ou leitor. As 10 palavras são divididas em 2 partes. Fundamentos em relação à relação do ser humano com Deus, do 1º ao 4º mandamento, e a relação humano com o humano, os últimos 6 mandamentos. São as 2 tábuas. As várias leis que compõem o livro da aliança, nome dado lá em Êxodo 24, derivam dos princípios básicos enunciados nas 10 palavras. Ou seja, elas detalham os 10 mandamentos para a situação cultural que o povo estaria vivendo no período do Êxodo e no pós, chegando na Terra Prometida. Por exemplo, a lei do boi que dá chifradas, ou, por exemplo, a aplicação do sábado numa sociedade agrária. A aliança carrega uma ameaça terrível. Ela diz que Israel seria abençoado se fosse obediente, mas que seria maldito se desobedecesse. Terceiro e último momento, o tabernáculo. Deus habita no meio do seu povo. O que significa o tabernáculo? Essa última parte, de 25 a 40, é reservada principalmente para uma exposição sobre uma tenda que foi chamada de tabernáculo. Essa tenda foi a habitação terrestre de Deus durante o período de Moisés até Davi. O tabernáculo, ou tenda do encontro, ou tenda do concerto, enfatiza a presença de Deus entre o seu povo. E, continuando assim, um tema que percorre todo o livro do Êxodo. Deus está no meio do seu povo. Não confunda o tabernáculo com a tenda da congregação. O tabernáculo era montado no centro do acampamento. A tenda, também chamada tenda da congregação, foi montada por Moisés do lado de fora. Esse lugar era o lugar que o Moisés ia para conversar face a face com Deus. E o povo também ia quando ia pedir algum auxílio para os seus problemas do dia a dia, os problemas corriqueiros. Para se compreender o significado do tabernáculo, é bom relembrar o que levou à sua construção. Por conta do pecado original, não havia mais acesso a Deus, as pessoas perderam acesso a Deus. Depois da queda,
A única forma que as pessoas tinham para se aproximar diante de Deus era em lugares especiais por exemplo, entre os patriarcas, eles construíam altares, juntavam pedras, faziam altares, derramavam azeite e ali adoravam adoravam. E interessante, pelo chefe de família, não havia os sacerdotes. No tempo do Êxodo, o povo de Deus não era mais uma família, era agora uma grande nação. Deus ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo de forma que ele, o próprio Deus, pudesse estar próximo durante a adoração, bem no centro do arraial. O tabernáculo tinha a forma de uma tenda nômade, um santuário portátil. Era possível desmontar e levar para um próximo lugar. A mudança era determinada pelo próprio Deus. Quando a nuvem que estava sobre o tabernáculo se movia, eles desmontavam tudo e iam atrás. Ele era construído com madeira de acácia. A área do tabernáculo era dividida em diferentes partes. Um átrio, um santo lugar e um santo dos santos. O lugar santo tinha 9 metros de comprimento e 4,5 de largura, por 4,5 de altura. O santo dos santos tinha 4,5 para cada lado. O tabernáculo era colocado num pátio de 45 metros por 22,5 metros e estava isolado de todo acampamento por cortinas brancas com 4,5 metros de altura. Durante o período do Sinai, até Salomão, o tabernáculo serviu como habitação terrestre de Deus. Era um lugar para o qual o povo iria para se encontrar com Deus, para fazer seus sacrifícios. Era um lugar especial, lugar da presença de Deus. O tabernáculo era chão santo. Deus estava acampado entre seu povo, no meio do seu povo. É muito interessante perceber que o evangelista João usa o termo específico para a vinda de Jesus de forma visível no meio do seu povo. O Verbo de Deus se fez carne e tabernaculou-se, montou sua tenda entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Quando Israel acampava durante o tempo de sua peregrinação pelo deserto, o tabernáculo era montado bem no centro do acampamento. Cada tribo possuía uma posição bem específica ao redor do tabernáculo. O centro do acampamento, de acordo com a tradição dos povos do Antigo Oriente, era um lugar reservado para a tenda do rei. Considerando que Deus era o rei de Israel, sua tenda se encontrava no lugar certo, no meio do acampamento. Somente os levitas da família de Arão podiam se aproximar da área no interior daquela tenda chamada tabernáculo. Eles eram mantidos separados para o serviço especial do Senhor, a família de Arão. Atravessando o pátio em direção ao santo lugar e chegando finalmente no lugar principal, que é o Santo dos Santos, ficava cada vez mais próximo da presença de Deus. E o chão, cada vez mais, progressivamente, se tornava mais e mais santo. Havia uma relação clara entre a proximidade do Santo dos Santos, onde a arca ficava, e a preciosidade dos materiais usados na construção do tabernáculo. A gradação podia ser observada, em primeiro lugar, em relação às cobertas do tabernáculo. A cortina externa era funcional, era feita de couro, lá em Êxodo 26. Essa cortina ficava exposta ao tempo, era impermeável, era uma cortina externa. Mas quanto mais perto da arca, as camadas de pele de carneiro iam sendo mais rebuscadas, tingidas de vermelho, pelo de cabra, até chegar a um momento mais próximo de uma obra artística de linho retorcido, de estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins nessa obra. E só podia ser vista, obviamente, por dentro do tabernáculo. Esse princípio também é confirmado pelo emprego dos materiais metálicos, os metais. No pátio externo, temos materiais menos preciosos, por exemplo, bronze e prata. Mas
no tabernáculo, ouro e até o mais precioso ouro puro são usados para construir a mobília da tenda, a arca, a mesa e o próprio candelabro. Isso tudo está lá em Êxodo 25. Os próprios materiais do tabernáculo, simbolicamente, eles representam o fato de que o tabernáculo era composto, ele demonstrava que um Deus santo morava e habitava no meio do seu povo. O princípio da acessibilidade ao tabernáculo e ao Santo dos Santos, quer dizer, né, a não acessibilidade a esses lugares também demonstra que Deus estava junto ao seu povo, junto a Israel, mas só os líderes podiam chegar perto. Os líderes não, só o sumo sacerdote. Há círculos de santidade que envolviam o tabernáculo. Fora do acampamento era chamado o reino dos gentios, que eles chamavam de impuros. Agora, além disso, o lugar mais santo de todos, no santuário, na parte mais interna do tabernáculo, era o lugar onde a Arca da Aliança era mantida. Esse móvel especial, que está perdido até hoje, possuía a máxima restrição de presença. Todos os espaços eles tinham restrição, mas esse especialmente. Além disso, o lugar mais santo de todos, o santuário interno do tabernáculo, onde a arca era mantida, possuía máxima restrição de todos os espaços que ali tinham. Apenas o sumo sacerdote podia entrar, e só uma vez por ano, no dia da expiação, o chamado Yom Kippur. Lá em Levítico 16 conta como funcionava. Agora, vamos falar de uma lenda. Sabe aquela história do sumo sacerdote ter uma corda amarrada no tornozelo ou na cintura com uma corda que se encontra no texto bíblico? Pois é uma lenda contada como se fosse verdade. Essa história não é encontrada em nenhuma fonte antiga, incluindo a Bíblia hebraica, o Novo Testamento, os manuscritos do Mar Morto, Flávio Joséfo, os livros apócrifos, a Mishnah, o Talmud babilônico, o Talmud de Jerusalém. Ou seja, seria impossível puxar o sumo sacerdote se ele morresse lá dentro. Por quê? O véu era formado por muitas camadas de tecido, que formavam um verdadeiro labirinto. Essa história é aquela, faça a sua parte que eu te ajudarei. Não consta na Bíblia, mas faz parte, do imaginário popular. Antes de terminar, preciso falar com vocês sobre o bendito ou maldito bezerro de ouro. Moisés subiu e demorou a descer. O povo ficou impaciente. Apesar de não lhes faltar nada, estava tudo bem. Arão foi pressionado e cedeu, fazendo um altar e proclamando uma festa que depois saiu ao controle. Esse ato de idolatria do bezerro de ouro causou muitos problemas. O texto nos conta que Deus se aborreceu demais com o seu povo. Quando Moisés desceu, ele quebra as tábuas com as 10 palavras e essas tábuas eram importantes porque Deus as escreveu com o seu próprio dedo. O bezerro é derretido. Diz a Bíblia que eles são obrigados a beber água misturada com um bezerro de ouro derretido. Moisés fica furioso, mas mesmo assim ele intercede a Deus e a ira de Deus que se acendeu se acalma. Moisés fica tão íntimo de Deus que ele chega ao absurdo de pedir para ver a glória. Isso é impossível. Ninguém pode ver a face de Deus, porque se vê, vai morrer. Escondido atrás de uma penha, de uma pedra, Deus passou sua bondade e proclamou seu nome. Moisés, coberto pela mão de Deus, viu as costas da glória de Deus. Deus proclama seu nome, nome de misericórdia e de julgamento. Diante de tanta proximidade de Deus,
ao descer do monte em que falava com Deus, o texto diz que a face de Moisés brilhava, refletindo a glória de Deus. Através do seu próprio corpo, o corpo de Moisés, algo da natureza divina começou a ser transmitida. Sua pele brilhava e Moisés passou a usar um véu diante do povo. Pena, né? Que como ensina o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3, 13 e 18, parece que percebendo que o seu rosto ia se apagando, Moisés mantém curiosamente o véu até o fim. Ele infelizmente dissimulou. O pastor Luciano Subirá fala muito bem sobre esse tema. Ele ensina que esse parece ser o traço de todos os líderes que aparecem na Bíblia. Diante de um momento de fraqueza, diante de um momento em que a pessoa se torna mais frágil, ela foge da exposição e da responsabilidade que ela mesma tem. A dissimulação é que ninguém precise ver a minha fraqueza ou o meu pecado. Vamos ver agora o Deus que é revelado no Êxodo. Deixando para trás a teologia geral do livro do Êxodo, eu quero salientar agora 10 características bem marcantes do nosso Deus. Primeiro, o Deus que controla a história. Deus é controlador invisível de toda a história e de todas as circunstâncias. Nada está além do seu poder. O seu controle é sobre todos, nem a obstinação do faraó. Ele controla e regula todos os acontecimentos para o bem final dos seus filhos. Até as medidas repressivas adotadas contra Israel, a opressão e morte dos meninos, só fizeram com que os israelitas se multiplicassem mais e mais. A doutrina bíblica da providência está clara na preservação da vida de Moisés e sua adoção pela filha do faraó. Em todo o livro do Êxodo, a doutrina da providência é claríssima. Deus controla a história. Segundo lugar, o Deus que tem nome, e o nome dele é Yahvé, ou Javé, ou Jeová. Êxodo deixa claro que a revelação do seu nome é fundamental para tudo que vem depois. Não só no Êxodo, não só no Pentateuco, mas na Bíblia toda. É importantíssimo o fato de que Deus tem um nome, porque isso o torna um Deus pessoal. Para o hebreu, na cultura hebraica, judaica, o nome simboliza e significa o caráter da coisa. Conhecer o nome de Deus é conhecer como Ele é. E invocar o seu nome é apelar para Ele com base na natureza das características que Ele tem, a natureza revelada e conhecida. Proclamar o seu nome é descrever o seu caráter maravilhoso. Para o Velho Testamento, que fique claro, o nome Yahvé, ou Jeová, ou Javé, significa o que para Jesus, o que para o Novo é o nome de Jesus. O significado exato do tetragrama sagrado nos escapa. O verbo hebraico hayá, que significa ser, tem o significado de estar presente, de estar ativo, de ser algo dinâmico, que não é estático. Ele é o Deus zeloso, tanto em castigar quanto para cumprir a sua aliança. O Deus tem nome, o nosso Deus, e é o Deus que é. Terceiro, o Deus que é santo. O próprio lugar onde ele se revelou a Moisés é santo. Por quê? Porque ele estava lá. É a primeira vez no Pentateuco que aparece a palavra Kadosh. E a raiz significa algo que é posto à parte, algo que é diferente das coisas comuns. A revelação das 10 palavras, os 10 mandamentos, demonstram o caráter moral de Deus. Sendo Deus santo e diferente, qualquer coisa associada ou a Ele ou a seu serviço participa dessa característica. No caso
de um objeto inanimado, essa santidade pode significar que ele não vai ser usado de forma comum, mas de forma só especial no culto. O próprio tabernáculo podemos dizer assim, é uma parábola visível da santidade de Deus. O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Deus é santo. Quarta característica, o Deus que se lembra. Gente, isso é muito lindo. O nosso Deus é o Deus que se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, os patriarcas. Ao mesmo tempo, através da sua palavra e festas, ele ordena que Israel se lembre e rememore o que foi feito através dessa aliança. E Israel precisa ensinar isso aos seus filhos. Em hebraico, lembrar significa agir. O movimento redentor começa na retirada de Israel do Egito, com uma mão forte, e termina com a aliança que é feita aos pés do Monte Sinai e o cumprimento dessas promessas feitas a Abraão. Vai vir uma terra e a nação cresceu. Berit, aliança, ou melhor, cortar uma aliança, era a forma comum de expressar obrigação mútua. Precisamos lembrar que algumas alianças eram feitas entre iguais, outras, como no caso de Israel, de um superior com o inferior. O superior é Deus, inferior é o povo. Esses tratados, chamados de tratados de suzerania, continham no seu final uma grande listas de bênçãos e listas de maldições sobre aqueles que seguiam, que obedeciam, e aqueles que quebravam o acordo. Deus é o Deus que se lembrou, libertando os cativos do jugo. O nosso Deus se lembra, e lembrar é agir. Quinto lugar, o Deus que age para salvar. Deus é vivo e age. A palavra traduzida para salvar significa literalmente, como já disse, lembrar. Em Êxodo 6 e 15, o verbo usado é Gaal. E é o mesmo usado em Ruth. É aquele do resgatador que é definido em Levítico 25. É uma função específica, que depois vai virar o Goel, que é o vingador de sangue. Socorrer os oprimidos e desamparados retrata a própria natureza de quem Deus é. Já que Deus cuidou de Israel desamparado, toda a lei, todo o texto do Antigo Testamento, principalmente os profetas, vai demonstrar que Israel precisa fazer o mesmo. Não bastava tirar o seu povo do Egito. Ele os guiou, protegeu e alimentou no deserto. Faraó representa o máximo que podia existir de poder humano. Só que esse poder é voltado contra Deus e seu povo. Sua queda, do faraó, é símbolo da impossibilidade de se lutar contra Deus ou tentar mudar seus planos maravilhosos. É na Páscoa que ocorre a redenção do povo de Israel no Egito. Talvez o mais grandioso ato divino redentor. O Deus que age para salvar. Sexta característica. O Deus de Êxodo é o Deus que julga. A sua atividade de Deus não está limitada na salvação. Ele é um Deus capaz também de se irar. E interessante, mesmo contra os seus próprios servos. O Deus que se ira com os seus servos. A ira de Deus é demonstrada numa série de julgamentos que ele envia sobre aqueles que o odeiam. Assim também, como ele demonstra amor leal, a Hesed, sobre aqueles que o amam, que o obedecem. A execução dos israelitas rebeldes pelos levitas, depois que eles fizeram o bezerro de ouro, lá no capítulo 32, versículo 28, e a praga que vem depois,
mostram claramente, manifestações visíveis da ira de Deus contra o seu próprio povo. As pragas do Egito e a destruição do exército de Faraó no Mar Vermelho foram sinais da ira contra os inimigos. Mas interessante que o próprio Deus se ira com o seu povo. Mas essa ira nunca é injusta. Quando a santidade de Deus e o pecado do povo foram postos lado a lado, acontece uma reação violenta. E isso, com certeza, era inevitável. O Deus que julga é o Deus também que arde em ira. Sétima característica de Deus em Êxodo. O Deus que se ira pode ter sua ira evitada. A ira divina, por mais terrível que seja, pode ser desviada. Lê o capítulo 32, versículo 30 a 34. O arrependimento pode abafar, evitar a ira. A oração intercessória, a oferta pelo pecado, agradam a Deus. E assim a destruição pode ser posta de lado. O uso mais lindo do verbo propiciar é aqui o mesmo substantivo que é usado para dar nome à tampa da Arca da Aliança. É o lugar da propiciação, ou seja, é o lugar onde o pecado é coberto. A arca era aquele lugar especial em que Deus prometeu vir ao encontro do seu povo, do ser humano, e é o lugar onde Deus fala. Essa cobertura da arca era vista como o próprio trono de Deus, coberto pelas asas dos querubins, no capítulo 25, versículo 20, é o lugar da presença de Deus, onde o pecado é coberto. O Deus cuja ira pode ser evitada é o Deus do livro de Êxodo. Oitava característica, o Deus que fala. Nosso Deus fala. O Deus vivo está se relacionando e a sua principal atividade é falar, além de agir. Ele demonstra que está vivo e está ativo por meio da sua palavra. Homem algum pode experimentar Deus como Ele é, no seu esplendor. Deus não pode ser posto diante do homem. E assim Ele se manifesta pela sua palavra. É o Deus que fala. Nono lugar, é o Deus que é transcendente. Ele não pode ser experimentado de forma direta, na sua plenitude, pelo homem mortal. Mas podemos conhecer algo da sua presença. Ele é um Deus de glória. A palavra glória é kabod, que significa peso. É a presença de Deus quando Ele se manifesta aos homens. Um certo brilho está associado à sua presença. No capítulo 24, versículo 17, a glória vinda sobre o Monte Sinai, é de um fogo consumidor. E toda vez que esse fogo aparece no meio da nuvem negra. O Deus de Êxodo é um Deus transcendente. Última característica, décima, o Deus que vive no meio do seu povo, entre o seu povo. Adonai vive entre seu povo. A promessa básica de Deus é que Ele e a sua presença iriam por toda a viagem. Aos olhos de Moisés, isso era imprescindível. O objetivo da construção do tabernáculo é que a presença de Deus sempre fosse experimentada entre o próprio povo. As crianças seriam criadas com essa presença, os jovens e tudo mais. O tabernáculo é uma embalagem especial para que a presença de Deus, o Deus que agia entre o povo, estivesse no meio dele. O Deus que vive entre o seu povo é o Deus do Êxodo. Amigos, estudiosos de Êxodo, obrigado pela atenção. Se inscreva no canal, clique aí no like ou nesse dislike arminiano que tem aí embaixo. Se você quiser saber mais vídeos que nós vamos postar, clica no sininho que tem no canal. E toda vez que eu postar um vídeo novo,
você vai ser obrigado. Grande abraço a todos vocês, que Deus te abençoe.